sábado do mês passado, nós falamos, por que estou aqui? Por que você está aqui? Por que você veio aqui essa noite? Por que estamos aqui na igreja? Para que nós viemos? Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso propósito de estar aqui? E aí, mês passado, nós falamos a adoração. É o primeiro, primordial e principal propósito de nós estarmos aqui. Adorarmos a Deus. E nós vimos que nós adoramos através da palavra, através de oração, através de louvor. No louvor existe 5 desdobramentos ali, né? Através das ofertas e através das ordenanças para a igreja, cumprindo as ordenanças, né? A ceia e o batismo. E hoje nós vamos ver as outras duas, comunhão e serviço numa só. Então vamos ver primeiro comunhão. Você que tem Bíblia, abra aí em Salmos 133, versículo 1. A maioria sabe de cor e salteado, mas nós vamos ler. Salmos 133, versículo 1. Você que está em casa, você que não tem Bíblia, pode acompanhar no slide. Diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável, como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em fofoca? Quando os irmãos convivem em briga? Não, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, comunhão, unidade. Isso é bom e agradável para uma pessoa, para outra pessoa, para todo o ambiente e para Deus também. É algo bom e agradável. Nós convivermos, vivermos em união, em comunhão. E o que é comunhão? Fala aí. Fala aqui comigo quando eu perguntar. Não fala com o vizinho aí do lado, não. O que é comunhão? Fala aí, grita. O que é união, comunhão? Hã? Estar junto. Glória a Deus. Mais alguém? O que é comunhão? É isso aí. Vamos ver. Koinonia. Acho que pode passar. Vamos ver se tem no próximo slide. Comunhão. Koinonia, né, no grego. Ou koinos. Que não tem algo definido precisamente no português, mas é em comum. Algo em comum. Ter parte, ser participante. Eu tenho parte, tenho sido participante com meu irmão, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, em koinonia, em koinos, em comum, em ter parte. Temos tido parte um com o outro? Temos tido parte? Reflete aí com o irmão, você sabe da vida dele um pouco para ajudar, ele sabe da sua vida, a gente come junto, a gente às vezes vai fazer alguma atividade junto, ou será que estamos isolados nesse mundo? Só estamos aqui juntos estar junto, né? Será que estamos juntos só aqui na igreja? 1h30, 2 horas? E depois, no dia a dia? Então, tenha parte com alguém, companheirismo, ter em comum, compartilhamento de algo, amizade, relacionamento uns com os outros, envolvimento, fazer parte da vida, compartilhar do nosso tempo, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar os milagres, compartilhar o que você tem vivido espiritualmente. Isso é comunhão. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, em união, junto, tendo parte, compartilhando, conversando. Devemos viver em comunhão. Segundo grande motivo de nós estarmos aqui. E aqui na igreja nós temos que levar no dia a dia, temos que levar para a semana, temos que levar lá para fora, estar junto, conversar, compartilhar algo que leu, né? Hoje um irmão compartilhou 2 livros comigo. Obrigado, meu irmão. Eu vou ler 2 livros que ele leu, gostou, né? Hoje eu compartilhei com a nossa irmã também, né? Está aqui, nós vamos fazer um trabalho depois. Isso gera amor, é agradável, é bom para Deus, isso gera unidade, isso é igreja, estar junto,
em comunhão. Sozinho ninguém é igreja, sozinho ninguém é corpo. Um corpo é composto de vários membros. E os membros estão interligados, estão juntos. Não é um braço lá, uma mão lá do outro lado, uma perna lá atrás. Isso não é corpo. Corpo está junto, interligado. Cada um com a sua função, cada um com o seu propósito, mas todos são importantes. Todos têm uma função e um propósito. Então, não existe cristianismo isolado. Precisamos estar juntos. Não existe eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou a igreja sozinho. Não existe ovelha sem estar no rebanho. Não existe. Vai estar perdido, né? É a dracma perdida, é a ovelha perdida. Devemos estar em rebanho, devemos estar juntos. O cristianismo anda junto, compartilhando dia a dia. Se não compartilharmos com nossos irmãos da fé, vamos compartilhar com quem? Né? No trabalho, tem muita gente. Na escola, tem muita gente. Mas será que compartilham do mesmo pensamento que nós? Mesma fé, mesmos ideais? Temos a nossa família, mas devemos compartilhar aqui. Vida cristã não é apenas assistir. Não é só assistir. Eu sou cristão e estou assistindo um dia após o outro. Não, como um filme que nós vemos em casa, Netflix ou qualquer outra coisa. Mas não participamos ativamente do filme. Estamos participando passivamente. E cristianismo não pode ser dessa forma, participar passivamente. Temos que estar ativos. Devemos ter participação junto com Cristo. Viver nele. Não apenas com Ele, mas viver em Cristo, viver nele. Como nós vimos, né? Assim como um peixe está no mar, como um pássaro está no ar, o cristão está em Cristo. Devemos estar em Cristo, viver nele, participando junto com Ele. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Eis-me aqui, eu vou realizar, não pela minha força, mas porque Tu me enviaste para fazer essa obra. Então eu vou fazer. Não é ficar passivo, de braço cruzado, sentado, conversando com alguém do lado. Não. É fazermos. E o que a igreja, o que nós cristãos partilhamos em comum? Uma vida em Deus, a palavra de Deus, os milagres, oração. Partilhamos, devemos partilhar isso, né? É justamente compartilhar do que já vimos, do que já vivemos, do que estamos vivendo. É tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. É você se colocar no lugar do outro e partilhar aquela dor de quem está sofrendo, partilhar a alegria de quem está se alegrando numa festa, num casamento, num noivado, numa conquista, numa graduação. É se alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram, é estar junto, é partilhar. Isso é comunhão, isso é o Evangelho, isso é a igreja de Cristo, andando junto. Preste atenção aqui, adolescentes, lá de trás principalmente. Olha a última frase do capítulo 133 que nós lemos. Nós lemos o primeiro versículo, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Diz assim a última frase: ali, na união, na comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali, na comunhão, na união, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus pode conceder, Ele é Deus em qualquer lugar, mas nesse texto aqui, a excelência da união fraternal, é o título da minha Bíblia. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce da barba de Arão, é como orvalho de irmão, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na comunhão, é na unidade, é na união que Deus ordena e concede bênçãos. Muitas vezes queremos bênçãos, né? Mas estamos isolados, não estamos unidos, estamos sozinhos. Só quando o calo aperta que a gente procura alguém, ou nem isso. Não, viva uma vida de união, de comunidade, de andar junto, de compartilhar alegria, tristeza, chorar, se rir,
orar, ler a palavra, devocional. Devemos, ali o Senhor, na comunhão, na unidade, na união, ordena as bênçãos. Não podemos dizer que somos cristãos e termos rixa com alguém. Quem tem rixa aí com alguém? Ninguém, né? Não podemos dizer que somos cristãos e termos divisão, grupos, partidarismo. Meu grupo, ninguém entra. Olhar torto, nem olhar para a pessoa que às vezes quer se achegar a gente, ou que a gente não tem tanta intimidade. Não pode haver isso na igreja. Partidarismo, divisão, contenda, fofoca. Isso não é de Deus. Se dizemos que somos cristãos, temos que ser parecidos com Cristo. Exalarmos o fruto do Espírito Santo. Então, claro que nós vamos ter intimidade maior com um ou com outro. Isso é normal, isso não é pecado, isso não é errado. Ter mais intimidade com um ou com outro. O que não pode é com quem eu tenho menos intimidade, eu falar mal, eu olhar torto, eu não olhar, eu brigar, eu criticar, eu caluniar. Isso não pode. Isso não é uma atitude de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus, que serve a Cristo. Então, se coloque no lugar do próximo. Vive em união, em comunhão, em unidade. Assim o Senhor vai ordenar as bênçãos e a vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro motivo de nós estarmos aqui. Primeiro é a adoração, acima de tudo, acima de todos os motivos. O segundo é viver em comunhão. E o terceiro é o serviço. Diz ali em Salmos 100, versículo 1 e versículo 2. Salmos 100. Hoje a gente está nos Salmos, né? Salmo 126, Salmo 124, o Salmo 133 e agora Salmo 100. Versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos Ele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. Devemos servir a Deus aqui na igreja e lá fora, não apenas aqui nas quatro paredes. Devemos servir a Deus aqui e lá fora, no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que aqui é um quartel-general. No quartel-general não costuma ter guerra, mas costuma ter orientação, alimento, instrução, pegar as armas, pegar a água para levar para a guerra. A nossa guerra é lá fora. Então, sirva a Deus lá fora. Seja um soldado de Cristo. Ele é o nosso general, a igreja é o quartel, mas a guerra é ali fora, no mundo. O mundo jaz do maligno. Então, nós estamos aqui de passagem. Como nós temos correspondido tudo que Jesus já fez por nós na cruz, morreu, tudo que nós fizermos será ainda muito pouco pelo que Ele já fez. Mas como nós temos dedicado a nossa vida, vivido, como nós temos correspondido a isso. Então, servir na casa de Deus é um privilégio e deve ser feito com temor, com amor, com júbilo, com alegria, com contentamento. Não por obrigação ou por necessidade. Vou fazer, mas não queria, não tem ninguém. Beleza, você está se colocando à disposição. Estou cansado disso. Não faça. Não faça. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Então é com alegria, é com júbilo, é com contentamento. Não é por necessidade, não é por obrigação, mas é por entender o que Deus já fez por nós, quem nós somos, o que Ele é, para onde nós estamos indo, qual é a nossa missão nessa terra. Entendendo tudo isso, nós vamos servir com alegria. Se nós não entendermos, não vamos ter alegria, vamos questionar, vamos perguntar, será que é isso mesmo? Então, não é por obrigação nem por necessidade, mas entendendo o seu chamado, o seu propósito. Todos nós temos um chamado, temos um propósito nessa terra. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? O serviço também é uma forma de adoração. Servir
também é uma forma de nós adorarmos. Teria aquele sexto motivo lá na adoração, do primeiro, né? Mas eu não coloquei esse sexto motivo para nós falarmos aqui agora. É uma forma de nós louvarmos, agradecermos a Deus. É uma forma de nós ofertarmos o nosso tempo, ofertarmos a nossa vida, serviço. Mas também é uma forma de nós nos envolvermos com Cristo. Como nós vimos ali, a comunhão é com Cristo, né? Não devemos ser passivo, mas sim ativo. E o serviço é uma forma de nós estarmos ativos, em comunhão, em união e com Cristo. Tem uma frase que é um pouco forte. Preste atenção, todo mundo aqui, né? Vamos evitar de fazer qualquer outra coisa a não ser a atenção. Pode passar o próximo slide, que diz assim, obrigado, meu irmão. Quem não serve para servir, não serve para viver. Se eu não sirvo, se eu não tenho utilidade para servir alguém, eu não sirvo para estar nessa vida, para viver. Porque essa vida que nós vivemos, ela é uma vida de comunhão e de serviço. Veja bem, para você estar vivo hoje, para você estar aqui hoje, teve que ter comunhão entre duas pessoas, né? Senão nenhum de nós estaremos aqui. Íntima, né? Comunhão íntima. Para você nascer, teve que ter o serviço de alguém fazer o parto, trazer a vida, o serviço de alguém cuidar de mim, de você, quando nós tínhamos meses, dias de vida, serviço de alguém. No trabalho existe serviço, na igreja existe serviço. Quando nós morrermos, alguém vai ter que ir no ML, alguém vai ter que reconhecer corpo, alguém vai ter que levar, alguém vai ter que enterrar. É triste, mas é uma realidade da nossa vida. Nessa terra, estamos vivos hoje, não sabemos o dia de amanhã. Então, como nós temos vivido? Viva para Cristo, viva intensamente, fazendo o que é lícito e o que convém. Viva em união, em unidade, viva em adoração e viva servindo. Nós vamos ver rapidamente dois âmbitos que nós devemos servir, duas situações, duas pessoas principais que nós devemos servir. Mas antes, novamente a frase: quem não serve para servir, não serve para viver. Grave isso na sua mente e sirva mais. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É difícil de nós entendermos isso. Nós queremos receber presente, receber carinho, receber amor, receber um elogio. Será que nós damos um carinho, um elogio, um presente, amor, atenção? Nós queremos receber, vamos doar também, vamos servir e vamos dar. Vamos ver agora essas duas situações que nós devemos servir. Preste atenção aqui, todos, em nome de Jesus. Servir a Deus em primeiro lugar. Servir a Deus. João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quem me serve, Jesus falando, precisa me seguir, precisa seguir-me, e onde eu estou, e o meu servo também estará. Se nós somos servos, nós estaremos junto com o nosso Senhor. E aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Nesse versículo nós vemos que devemos, primeiro, servir a Deus, servir em primeiro lugar a Deus. Devemos servir, a palavra de Deus fala, aos da fé, devemos servir a nossa família, devemos servir aos nossos amigos, aos nossos inimigos, devemos servir ao próximo, mas em primeiro lugar, servir a Deus com alegria. Isso inclui em segui-lo, como diz, quem me serve precisa seguir-me. Você e eu, nós temos seguido a Jesus, temos feito o que Jesus faria em seu lugar. O que faria Jesus? Nessa situação que você tem vivido, como Jesus agiria? Qual seria a reação dele? O que ele falaria? Como ele pensaria
e como ele executaria essa situação que você está vivendo. Quem me serve, me segue. Então devemos seguir Jesus, seus princípios, seus mandamentos. Onde ele está, o servo também estará. Será que Jesus está? Ele está em todo lugar que ele é Deus, mas no sentido de satisfeito. Jesus está satisfeito nos lugares que eu estou, fazendo o que eu tenho feito. Porque aqui nós lemos que, se somos servos dele, devemos segui-lo. Temos seguido? Jesus está satisfeito com o que eu tenho feito, falado, pensado, agido, onde eu tenho andado, com quem eu tenho me relacionado, o que eu tenho feito, para nós refletirmos. E assim, se nós cumprirmos dessa forma, servir, seguir, estar onde ele está, aí tem a consequência. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Muitas vezes nós queremos ser só honrados, nós só queremos a consequência, né? Como nós lemos na oferta, o versículo diz, aquele que retém, vai ser perda. Então toda ação tem uma reação, tudo tem uma consequência. Aquele que dá liberalmente, lhe será acrescentado mais e mais. Aquele que serve a Deus, faz o que agrada, está onde ele está, vai ser honrado por Deus. Não queira ser apenas honrado, se não cumprir o que a palavra de Deus diz que nós devemos cumprir. Então, em primeiro lugar, devemos servir a quem? Fala aí. Fala alto. Devemos servir a quem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, rapidamente, devemos servir ao próximo. Então, é uma vida de serviço. Primeiro a Deus, entendendo isso, consequentemente, nós vamos servir ao próximo. E em Marcos 10, 42 e 43, diz, Jesus os chamou e disse, Jesus dizendo, preste atenção que é Jesus que vai falar aqui agora, ó. Eu só vou ler o que ele falou. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Isso aqui na terra. Agora olha o 43. Não será assim entre vocês. No reino de Deus não é assim. Os discípulos de Jesus não é dessa forma do versículo 42. Os governantes dominam. Os que são importantes têm poder sobre os menores. Como que vai ser então? Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Glória a Deus. Quem quiser tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Matemática do mundo é uma, governo do mundo é um. Matemática de Deus, ele multiplica pães e peixes, ele tira moeda da boca do peixe, ele mantém, sustém, provê. Governo do mundo, o mais importante, o rei é servido, o presidente, todos são servidos de alto escalão pelos servos. Governo de Deus, quem quer ser mais importante, o maior, sirva a todos. Nosso maior exemplo, Jesus Cristo, ele serviu, ele lavou o pé dos seus discípulos. Lavar o pé naquela época era para o servo, o mais baixo que tivesse, vamos dizer assim, o menor servo. Lavava o pé dos visitantes, aquele pé, né, cascudo, sujo que devia ser, né? Não tinha cremezinho da Natura, da Boticário, dessas coisas, não. Tinha nada disso, né? Era um pé cheio de terra do deserto, cheio de lama, cheio de sei lá o quê. Eu imagino, né? Nunca vi nenhum, não. Mas a lógica do reino de Deus é diferente da nossa lógica humana, onde o maior e o mais importante é servido. Não, Jesus deu o maior exemplo servindo a todos. Nós devemos servir uns aos outros. Sirva ao próximo. Se coloque no lugar do próximo, em comunhão, em união, em serviço. A gente tem muita dificuldade nisso, né? O ser humano, ele acha que vai ser menosprezado, que está sendo esculachado, como diz lá no Rio. E
eu, quando era mais novo, né, uma situação aconteceu, veio aqui à mente, uma pessoa da igreja me pediu, pega água lá para mim. Eu não sei se falou querendo diminuir para pegar e tal, mas eu não quis servir, eu me senti humilhado, vamos dizer assim, eu não vou pegar nada não. Esse daqui é o Lucas, né, antigo, e a essência, já, cada culto eu estou falando, né, não tem nada de bom dentro da gente, se não for Jesus, não somos nada. E aí, hoje eu entendo diferente, se a pessoa pedir, eu sirvo, se não pedir, eu sirvo também, né, como o exemplo que eu dei, eu queria ajudar o cara lá, o carteiro, e o cara me xingou, queria me brigar, só queria te ajudar, cara. Então, no mundo de hoje é isso, a gente serve e às vezes a gente ainda vai ouvir desaforo, mas aí entra o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, né, fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, longanimidade. Então, nós devemos servir a Deus e aos nossos irmãos. Vou dar um conselho, depois a gente vai para o último slide para encerrar. Não viva somente trabalhando e servindo na igreja, no sentido de ativismo. Servir é bom, devemos servir, tudo que eu falei aqui, ok. Mas não viva apenas só fazendo as coisas sem sentar, relaxar e ouvir a palavra de Deus, e louvar e orar, sem a preocupação com a portaria, sem a preocupação com o louvor, com a palavra, com a câmera, sem a preocupação com o banheiro, sem a preocupação com a cozinha. Não, hoje eu vou dar meu culto a Deus tranquilo. Então, um conselho, né? Sirva a Deus, reserve um tempo para dar o seu culto a Deus, sem trabalhar ativamente nos afazeres da igreja. Comunhão é muito importante, devemos fazer, segunda coisa, mas somente comunhão é quase que um clube, né? Somente conversar, comer junto, né? Nesse ambiente de igreja, devemos fazer tudo isso. Não estou desfazendo tudo que eu falei, não. Devemos fazer, mas, em primeiro lugar, a adoração. Consequentemente, nós vamos ter comunhão sadia e vamos servir com alegria. Mas somente querer vir à igreja para conversar, para ver o menino, para ver a menina, para estar junto, para falar com o amigo, para jogar o joguinho, para mostrar, é uma roda de amigos, é comunhão. Devemos servir primeiro a Deus, estar em comunhão com Deus, vertical, e comunhão com o irmão, horizontal. Então, a nossa comunhão é com Deus, em primeiro lugar, e com os irmãos. Serviço é bom, devemos fazer, mas somente serviço é um trabalho, um ativismo. Não devemos viver nessa dimensão também. Então, primeiramente, como prioridade, último slide, pode passar. Adore ao Senhor. Em primeiro lugar, fomos criados nessa terra para isso. Estamos aqui hoje na igreja para isso. A pergunta do primeiro slide e da série é: por que estou aqui? Em primeiro lugar, se alguém te perguntar isso, e eu creio que seja também do seu coração, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ofertar o meu tempo a Deus, para ofertar a Deus a minha vida, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, vai fazer, e o que Ele fez, vai fazer não é terreno, que eu digo, não são bens materiais, é salvação, é vida eterna. Nós não somos desse mundo, estamos de passagem. Então, adore a Deus, adore ao Senhor. Consequentemente, iremos ter prazer em segundo lugar, estar junto, em comunhão, em união, em unidade. Quão bom, quão agradável é estarmos dessa forma, para Deus, para o próximo e para o ambiente. E, em terceiro lugar, sentiremos a vontade, sentiremos o prazer, a alegria de servirmos a Deus e ao próximo. Novamente, assim como a comunhão é vertical e horizontal, o servir também a Deus e ao próximo. Fique com essa palavra, fique com essa motivação de estar na igreja, de estar nesse mundo. Isso é para a vida, é para a vida. Adorar a Deus, estar em comunhão e servir. Eu separei aqui 6 razões, só vou citar, eu ouvi essa semana, muito bom, vou passar depois outras coisas que eu ouvi, mas, rapidamente, 6 razões porque não devemos viver isolados, e quem vive isolado
ou sozinho está em perigo. 6 razões para você não viver sozinho. Se viver sozinho, pode estar em perigo. Primeiro, isolado, não recebemos os cuidados necessários e incentivos necessários para viver. Não tem como alguém cuidar, você ser cuidado se está sozinho. Não tem como. Segundo, isolado, não recebemos o confronto necessário. Não recebemos o cuidado e o incentivo, mas também não recebemos o confronto. Terceiro, isolados, temos a tendência a tomar decisões erradas, equivocadas. A palavra de Deus diz que no muito conselho há sabedoria. Então, sozinho, temos a tendência de tomar decisões equivocadas. Quarto, isolados, não aprendemos efetivamente. Se nós não estivermos aqui agora nesse momento, não teríamos aprendido um pouco do conteúdo da palavra de Deus, do que foi passado aqui. Sozinho, tem a internet hoje para ajudar, né? Mas não aprendemos efetivamente. Quinto, isolados, estamos separados da realidade, divorciados da realidade. Vivemos num mundo à parte, num mundo paralelo. Não viva sozinho, né? A sua verdade vai ser uma, a sua realidade vai ser uma, talvez muito diferente do que Deus quer para você, do que a realidade que está acontecendo. Sexto e último, mas não mais importante, nem menos, isolados, a pessoa, a ovelha, não pode ser pastoreada. Vai ao encontro do primeiro, né? Não pode ser cuidado, não pode ser pastoreado. Então, não viva isolado. Josué Gonçalves, né, que fala para a família, fala para casais, falou isso para pastores, líderes e para todos nós. Então, grave isso no seu coração.